Nos estágios iniciais de desenvolvimento, o filme Blade Trinity era um sombrio filme de ação pós-apocalíptico, no qual vampiros governavam o mundo, e a única esperança da humanidade era o personagem de Wesley Snipes. No entanto, em algum momento, o roteirista e futuro diretor do filme, David Goyer, após consultar com os chefes do estúdio, decidiu mudar o rumo do terceiro filme da franquia. Afirmou-se que o Blade pós-apocalíptico era sombrio e depressivo demais. Essa mudança de rumo foi o estopim para todos os dramas que ocorreram durante as filmagens de Blade Trinity. Vamos lá! Wesley Snipes e Kris Kristofferson, que interpretou Whistler nos 3 filmes da franquia, gostaram muito do roteiro original, sombrio e depressivo, mas odiaram a nova visão de David Goyer para o personagem. O diretor do primeiro filme da franquia, Stephen Norrington, concordou com eles. Após Guillermo del Toro recusar a direção do terceiro filme, Norrington recebeu a oferta para assumir o projeto. Todavia, após ler o roteiro, Norrington também recusou, considerando-o bobo e entediante. Depois que todos os diretores inicialmente abordados recusaram o projeto, David Goyer, roteirista do filme, foi escolhido como diretor. Goyer era um roteirista renomado em Hollywood, tendo contribuído para os roteiros dos 2 primeiros filmes de Blade, bem como trabalhado em Cidade das Sombras, sob o domínio dos aliens e outros. Sua carreira começou com o filme de Jean-Claude Van Damme, Garantia de Morte. É comum em Hollywood que roteiristas experientes tenham a chance de dirigir. Acredita-se que indivíduos que passaram por tantos filmes podem lidar melhor com a direção do que um diretor novato. E às vezes isso é verdade. Shane Black, por exemplo, estreou como diretor com o filme Beijos e Tiros e fez um excelente trabalho. David Twohy também migrou dos roteiros para dirigir filmes como A Invasão e Eclipse Mortal. Até mesmo Kurt Wimmer fez um trabalho decente com Equilibrium, apesar do desempenho modesto nas bilheterias. Contudo, nem sempre essa transição é bem-sucedida, como demonstram casos como Street Fighter, de Steven de Souza. As filmagens de Blade Trinity foram extremamente difíceis. Insatisfeito com o roteiro, Wesley Snipes frequentemente sugeria ideias que, em sua opinião, ajudariam a desenvolver melhor o personagem. Goyer, no entanto, ignorava essas sugestões. É difícil julgar quem estava certo, já que ninguém sabe exatamente o que Snipes estava propondo. Há rumores de que uma dessas ideias envolvia uma cena de cama entre seu personagem e a de Jessica Biel, mas Goyer rejeitou a ideia, considerando-a irrelevante para o enredo. Porém, essa informação nunca foi confirmada oficialmente. Essa atitude em relação à estrela principal do filme enfureceu Snipes, que passou a acusar Goyer de racismo e de tentar expulsá-lo de sua própria franquia. Segundo Snipes, os filmes anteriores não eram tão brancos quanto Blade Trinity. Além disso, em um dia de filmagem, um figurante negro apareceu no set usando uma camiseta com a palavra lixo. Ao ver isso, Snipes insultou Goyer e se recusou a continuar filmando. A equipe afirmou que o ator escolheu a camiseta por conta própria, já que os figurantes foram orientados a usar roupas casuais, e ele trouxe a peça de casa. Contudo, Snipes não quis saber das explicações. Segundo Patton Oswalt, que teve um pequeno papel no filme, Wesley Snipes parou de aparecer no set e passava o tempo em seu trailer fumando maconha. Snipes sempre respondeu a essas acusações com humor, dizendo algo como: "Quem é esse Patton Oswalt?" Conforme Snipes, Oswalt inventou essas histórias para ganhar atenção. Naturalmente, o comportamento de Snipes não agradava ao diretor. Em um dos dias de filmagem, Goyer informou ao ator que já tinha filmado planos fechados suficientes de seu personagem e que usaria um dublê para o restante das cenas. Isso enfureceu ainda mais Snipes, que avançou sobre o diretor e tentou estrangulá-lo. Após o incidente, David Goyer contratou seguranças motociclistas para mantê-lo afastado de Wesley Snipes. Em entrevistas, Snipes afirmou que seu descontentamento crescia porque Goyer estava tentando excluí-lo do filme e substituí-lo pelo personagem de Ryan Reynolds. O papel de Reynolds, de fato, foi significativamente expandido durante as filmagens. Porém,
Goyer alega que isso foi necessário devido à ausência de Snipes no set, o que o obrigou a encontrar alternativas. Reynolds, em uma entrevista, revelou que desde o primeiro dia de filmagens teve um relacionamento ruim com Snipes. Segundo Ryan, Snipes só se comunicava por meio de intermediários, frequentemente o insultava e ameaçava agredi-lo. Surpreendentemente, foi o próprio Ryan Reynolds quem sugeriu o retorno de Snipes ao papel de Blade no projeto Deadpool e Wolverine. Quando Blade Trinity chegou aos cinemas, o filme não foi um grande fracasso, mas arrecadou menos do que o primeiro filme da franquia, mesmo com um orçamento de produção significativamente maior. Com esse desempenho, a New Line Cinema concluiu que não era mais lucrativo continuar a produzir filmes do Blade, e algum tempo depois, os direitos do personagem retornaram para a Marvel Studios. A franquia Blade nunca foi um grande sucesso de bilheteria. O primeiro filme, lançado em 1998, teve um orçamento de 45 milhões de dólares e arrecadou 132 milhões. O segundo filme teve um orçamento de 54 milhões e arrecadou 155 milhões. Ambos renderam cerca de 3 vezes o custo de produção. Como os estúdios recebem cerca de 50% da receita bruta das bilheterias, o lucro líquido foi modesto. Além disso, é importante lembrar que os custos de marketing não estão incluídos no orçamento de produção, mas também precisam ser recuperados. O terceiro filme, Blade Trinity, teve um orçamento de 65 milhões e arrecadou 129 milhões nos cinemas. Isso significa que o filme não conseguiu sequer cobrir formalmente seu orçamento. Quanto foi gasto em marketing, só podemos imaginar. O lançamento do filme, no entanto, não acalmou Wesley Snipes, que processou os produtores e o estúdio, exigindo mais de 5 milhões de dólares em compensação. Segundo ele, os produtores ignoraram completamente suas sugestões sobre o filme. Os atores foram escolhidos sem sua participação, o roteiro foi alterado sem o informar, e ele próprio era constantemente insultado no set de filmagens por causa de sua cor de pele. A questão, porém, nunca chegou ao tribunal, pois a ação foi resolvida por meio de um acordo entre as partes. O valor que Snipes recebeu permanece desconhecido. Em uma entrevista, Wesley Snipes admitiu que parte da culpa pelo resultado medíocre do filme recaía sobre ele. Contudo, ele negou a maioria das acusações contra ele, especialmente as relacionadas ao seu comportamento no set e a suposta falta de vontade de trabalhar. Provavelmente, a responsabilidade pelo fracasso do terceiro filme de Blade é compartilhada por todos os envolvidos. O estúdio, que temia seguir um rumo pós-apocalíptico com uma trama mais épica, David Goyer, que não conseguiu lidar com a direção de um grande filme e o controle geral do projeto, e Wesley Snipes, que tratou com descaso o papel mais icônico de sua carreira. No entanto, como já foi mencionado, todos tinham circunstâncias atenuantes. O estúdio, para quem Blade nunca gerou grandes lucros, claramente não queria gastar somas exorbitantes na produção, como seria necessário para um épico pós-apocalíptico. E isso é compreensível. Goyer, ao tentar deslocar o foco de Blade para um grupo de personagens, provavelmente fez isso sem más intenções. Afinal, ele trabalhou nos 2 primeiros filmes e percebeu que a franquia parecia ter atingido um teto de arrecadação em torno de 150 milhões. Em teoria, o apoio de outros personagens poderia ajudar Blade a superar essa barreira. Vale lembrar que os 2 primeiros filmes de Blade são bem avaliados. Contudo, ao analisar os números, o crescimento nas bilheterias do segundo filme em relação ao primeiro foi de apenas 15%, o que seria ótimo, mas o orçamento também cresceu na mesma proporção. E, naturalmente, é compreensível a reação de Wesley Snipes ao perceber que o foco estava sendo tirado de seu personagem. Se o filme tivesse sido um grande sucesso, seria possível determinar quem estava certo e quem estava errado. Mas, infelizmente, o resultado foi o que foi. Curiosamente, a carreira de David Goyer, ao contrário da de Wesley Snipes, que entrou em declínio após Blade Trinity, não foi prejudicada pelo filme. Goyer dirigiu posteriormente o longa O Invisível e trabalhou como roteirista em uma série de filmes de grande destaque, como O Cavaleiro das Trevas, Jumper e O Homem de Aço. Obrigada pela sua atenção.
Inscreva-se e fique conectado.